Hoje e nos próximos domingos aí na sequência, nós vamos seguir com os estudos a respeito daquilo que Jesus faz, da salvação que Jesus traz, e esses estudos estão baseados em Lucas, e hoje mais específico em Lucas no capítulo 12, a respeito de uma parábola, mais uma que Jesus contou, essa falando sobre o rico tolo, o rico insensato, ou, de acordo com a outra versão da Bíblia, o rico louco. Esse assunto do rico, da riqueza, de recursos, é um assunto que ele está presente no nosso dia a dia. Para aqueles que têm mais condições, para aqueles que ainda têm um pouco de sobra de recursos, de dinheiro, né, no final do mês, às vezes entra a questão, né, como vou administrar essa sobra? E ultimamente tem se falado sobre onde investir o dinheiro, recursos, aí a gente liga o rádio, tem programas que falam isso, a gente entra na internet, entra no Instagram, daí tem o perfil de tal pessoa que diz, invista aqui, invista lá, que o teu dinheiro vai render muito mais, né? Então a gente vê muito essa dinâmica, né, de propostas sobre como investir e como ter uma perspectiva de vida que vai ser melhor do que a perspectiva que a gente vai ter hoje. Só que olhar para frente, olhar para o futuro, significa que a gente precisa ter uma noção, ou ter uma ideia, ou ter uma expectativa do que vai ser lá no futuro. Então, uma pessoa que tem um dinheiro vai colocar esse dinheiro no banco, no investimento, o que seja, ela precisa ter aquela perspectiva do mercado futuro. Ela precisa ter noção das incertezas, né, que o mercado também pode apresentar. No nosso Brasil aqui, a coisa também fica um pouco mais interessante para quem trabalha com dinheiro, é a questão da inflação, né? A inflação nada mais é do que uma ferrugem que vai enferrujando as coisas ao longo do tempo, né? Ou seja, é aquele dinheiro que hoje vale uma coisa, mas amanhã não vale a mesma coisa, vale muito menos do que aquilo que vale hoje, né? Então, quando a gente olha esses assuntos do pessoal que fala de investimento, sempre o pessoal pergunta, você vai poupar, mas qual é o objetivo? Para quê? Muito bem, então, em relação a riquezas, fica essa pergunta, que quem tem, né, recursos disponíveis tem que se fazer. Isso para gente que tem dinheiro sobrando, né? Mas a coisa fica complicada, que talvez para a maioria de nós, quando a gente fala da falta de dinheiro. O que fazer com a falta dele, né? Vai fazer dívida para pagar o que tem que pagar, as contas? Vai renegociar alguma dívida? Como é que faz para fugir das dívidas abusivas? Como é que faz para fugir do pessoal que dá dinheiro com tanta facilidade, mas depois você se complica se pegar esse dinheiro, né? Os agiotas, né? E lidar com dinheiro, acho que é uma coisa que todos nós temos desafios, talvez alguns por sobrar e talvez a maioria por faltar, né? E a situação difícil também que acontece, muitas vezes, infelizmente, quando acontece um falecimento de um ente, de alguém conhecido, de alguém próximo, e aí entram aquelas discussões sobre quem vai ficar com o que sobrou, né? Quem vai ficar com a herança. E, infelizmente, isso às vezes é motivo de briga, de discussão,
né, de quebra de relacionamentos. Muitas vezes a discussão a respeito de justiça, não é justo uma coisa, não é justo outra coisa. Então, isso acaba gerando muita discussão, infelizmente, e acaba gerando tensões que muitas vezes não precisariam ter, né, se as pessoas não pensassem ou não levassem tão a sério assim a questão do dinheiro, dos recursos materiais. Muito bem, isso tudo para a gente introduzir o assunto hoje, mas a questão da herança tem a ver com a parábola que Jesus contou do rico tolo. E essa questão da herança, ela faz parte da nossa sociedade já há muito tempo, desde os primórdios, né? E normalmente na nossa sociedade, cada país, cada cultura tem regras e tem definições que tratam da questão da herança. Eu vou dar um exemplo aqui de uma lei muito antiga da Grã-Bretanha, lá na ilha da Inglaterra, onde quando havia um terreno, os filhos do herdeiro então precisavam dividir esse terreno. Aí a divisão que, conforme a regra dessas leis antigas, dizia assim: se um terreno não tiver construções, o filho mais novo deve repartir ele deve dividir ele nas partes relativas à quantidade de herdeiros que esse terreno vai receber. Aí o filho mais novo, o filho mais velho, então, deve escolher a primeira parte dele. E assim sucessivamente, até em ordem descendente de idade dos filhos, né, dos herdeiros. E aí o último, que foi o que dividiu, escolhe o que sobrou, pega o que sobrou, né? Então é uma forma de dividir, uma forma talvez que estranha, ou talvez na época se sentia que era uma forma justa, né? E então, mais ou menos, para a gente ter ideia de como as coisas eram antigamente, também na época de Jesus era uma questão pertinente. Isso a gente vai ver então lá em Lucas, nos versículos 13 a 21, onde enquanto Jesus está lá ensinando o povo, está no meio da multidão, ensinando, fazendo os ensinamentos, falando dos conceitos, dos valores bíblicos, dos valores do reino de Deus, vem então uma pessoa, diz o texto, alguém da multidão, chama Jesus de mestre com essa pergunta para que ele pudesse atuar como um juiz em uma situação de divisão de uma herança. Muito bem. Nessa situação, Jesus podia ter continuado a ser, vamos dizer assim, um mestre, podia ter recitado alguns trechos da Bíblia. Vou dar 2 exemplos aqui em Provérbios, que se fala muito de herança. Provérbios 13, de 22 a 23, diz assim: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimentos com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Jesus também podia ter contado ou falado outro provérbio, que talvez se encaixasse aqui: a herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Provérbios 20, 21. Mas Jesus não assume essa posição de alguém que vai julgar a situação, de alguém que vai pegar um trecho bíblico e aplicar naquela situação específica.
e ele então se isenta de fazer o julgamento dessa situação, em que o homem, ele está querendo que Jesus julgue uma divisão de herança. Então lá no versículo 14, Jesus diz: quem me estabeleceu como juiz e árbitro entre vocês irmãos? Ele se isenta, ele não se responsabiliza por essa situação. Pelo que parece, esse pedido tinha a ver sim com uma situação injusta, né? O homem vai lá e fala: diz para o meu irmão Jesus que ele deve dividir a herança comigo. Então era uma situação de injustiça. E Jesus, por ser um homem justo, né, ele haveria de se posicionar contra isso. Jesus não faz. Jesus, ele apresenta algo novo aqui. Ele apresenta justamente essa parábola. No versículo 15: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Interessante Jesus falar de ganância aqui, né? Porque a questão era uma injustiça, tá? Talvez porque Jesus, por ser uma pessoa que tivesse muito relacionamento com Deus, talvez por ser o próprio Filho de Deus, ele soubesse mais ou menos o que estava se passando naquela situação, então ele entra com o assunto de ganância. Mas também pode ser que Jesus tenha entrado nesse assunto de ganância por causa dos ensinamentos que ele estava dando logo antes e depois desse momento da parábola. E aí, é esse pedido de que Jesus fosse esse juiz nessa divisão da herança, tem entrado meio que como uma luva dentro dos ensinamentos que Jesus estava passando, né? Porque vocês imaginam, Jesus no meio da multidão, ensinando as coisas, falando, e a multidão vindo com um monte de pedidos para ele, né? Para curar, para tratar disso, tratar daquilo, tratar de herança. Então eu acredito que tenha sido mais essa segunda possibilidade, de que então Jesus estava aproveitando aquele pedido para continuar com aqueles ensinos que ele estava dando. Antes de Jesus ser abordado com esse pedido de divisão de herança, no capítulo 11 de Lucas, ele tinha acabado de dar um ensinamento a respeito de oração, que foi justamente o tema da pregação do pastor Lucas, no nosso, não domingo passado, o anterior, né? Jesus, na sequência desse ensinamento sobre oração, ele então faz críticas contra o exemplo ruim de vida que os fariseus davam. Lá em Lucas capítulo 11, versículos 39 a 52. Na sequência, também ele critica parte dos ouvintes, daquilo que ele mesmo estava ensinando, Jesus. Ele critica os ouvintes porque muitas vezes eles iam lá para ver aquele ensinamento tão bonito, aquelas palavras tão bem colocadas, aquela forma bonita de se falar, mas ouviam os ensinamentos que Jesus dava e depois esqueciam, não levavam em conta e nem botavam em prática aquilo que escutavam. Isso também está lá no capítulo 11 de Lucas. E aí no início do capítulo 12, Jesus então começa a apresentar ensinamentos sobre como os discípulos dele mesmo, de Jesus, deveriam encarar a vida do discipulado, de se viver seguindo Jesus. E principalmente Jesus entra no assunto de que ele não deveria, os discípulos não deveriam
viver uma vida de medo. Eles deveriam temer a Deus, mas não deveriam sentir medo de seguirem a Jesus e, em alguns momentos, até as últimas consequências. O pastor Lucas, no começo do culto, comentou a respeito daqueles cristãos que muitas vezes a instituição Portas Abertas faz relatos, né, de que são perseguidos, de que passam por situações difíceis por causa da liberdade restringida que têm de seguirem a Jesus no país onde estão, no contexto que estão. E é nesse sentido que Jesus então dá direcionamentos para os seus discípulos no início do capítulo 12. No versículo 6 a 7, Jesus comenta assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Lucas 12, 6 a 7. Jesus também incentiva então seus seguidores a permanecerem fiéis e suportarem as dificuldades em meio a momentos difíceis de confronto. Lá nos versículos 11 e 12, né, ele menciona: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Então, logo após dessa fala, logo após desses ensinamentos, vem então esse pedido de herança dessa pessoa, e Jesus então entra com o assunto da ganância. Jesus está com uma sequência de ensinamentos aqui. E essa sequência de ensinamentos tem a ver com viver uma vida de confiança, de confiar em Deus. Sobre a ganância, Jesus, ele é muito claro. A vida não é sobre a quantidade de bens que uma pessoa tem ou deixa de ter. Bom, vamos então para a parábola em si. Essa parábola conta que existia um agricultor muito rico que teve uma colheita, uma safra fenomenal. O homem já estava com os seus celeiros, ou seja, ele já tinha uma quantidade enorme das safras anteriores guardadas com ele, e isso fez com que ele tivesse que ampliar os seus celeiros, tivesse que investir para poder ter mais ainda, e com isso poder ampliar sua capacidade de armazenagem desses recursos. E o que motiva esse homem a aumentar essa capacidade é justamente querer um futuro mais estável para a vida dele. Ele já tinha um futuro estável, ele já tinha sobras, mas ele queria ter um futuro mais estável ainda. Justamente um futuro onde ele pudesse se desfrutar de todo o sucesso que ele já tinha tido e que ele ainda iria ter por poder guardar mais ainda. Seria um futuro onde ele poderia desfrutar do plano que ele mesmo estabeleceu para a vida dele. Isso está no versículo 19, e lá diz assim: ele pensa com ele mesmo, né, esse agricultor, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descansa, coma, beba e alegre-se. Agora eu pergunto, o que existe de errado nesse plano? A princípio não tem nada de errado nesse plano, não é mesmo? O homem teve a oportunidade de acumular, o homem está garantindo um futuro melhor para ele mesmo.
ele já tem um futuro bom, e aí ele ganha uma colheita onde ele vai poder ter um futuro melhor ainda. É um investidor que tem um objetivo claro, definido, não foge disso, e ele poupa para poder desfrutar disso no futuro. No boletim eu coloquei que é como se fosse um investidor conservador, quer dizer, ele não vai fugir muito daquilo que ele fez até agora, de investimentos na vida dele, que planeja e que toma iniciativas para justamente garantir aquilo que ele tinha idealizado quando começou o empreendimento dele. Tem alguma coisa de errada nisso? Aparentemente não, né? Mas Jesus, ele vai além. E para Jesus existe sim. Porque esse homem, ele tinha um objetivo que só se tratava dele. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, contudo Deus lhe disse: insensato, ou tolo, ou louco, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Interessante que o texto conta, ou a parábola conta, que é Deus que está dizendo, que está determinando no final que aquele homem, ele é um louco. Por quê? O homem não considerou, no plano dele, que ele poderia morrer antes de aproveitar, desfrutar aquilo que ele havia acumulado para si. Tem um texto em Provérbios, um versículo em Provérbios que diz assim, Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus não é um Deus ruim, Deus não é um Deus mau. A questão aqui é que o rico, ele acumulou para si. O objetivo era a sua própria estabilidade futura. Em nenhum momento nessa parábola que Jesus conta, existe alguma consideração a respeito de Deus. E Jesus quer frisar isso. O fato do homem ter acumulado para si significa que ele estava sendo um homem pobre para com Deus. E isso, quando se é um homem pobre para com Deus, isso sim é um investimento perigoso, de alto risco. Versículo 21 diz assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, o que o rico deveria ter feito para ser considerado sábio, no lugar de insensato, tolo, louco? Isso tem muito a ver com o que Jesus está ensinando no capítulo 12 de Lucas, com o que Jesus ensina em outros trechos na Bíblia, e até a própria Bíblia se fala muito a respeito disso. Ser rico para com Deus. Um trecho paralelo com esse de Lucas, no capítulo 12, está lá em Mateus, capítulo 6, que são os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
essa mesma fala de Jesus está lá em Lucas capítulo 12, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, ser rico para com Deus significa ter o seu tesouro, ou aquilo que eu dou valor, naquilo que Deus também dá valor, nos tesouros que são considerados tesouros para Deus. Significa, então, ser rico para Deus, acumular tesouros nos céus. E o que é isso? Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 10. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Trecho aqui. A questão não é ter muito recurso e muitos bens, mas a questão é: onde está o meu coração? Onde está o seu coração? E aqui em Provérbios tem diversas palavras que colocam essa ideia: confiar, reconhecer, temer, honrar o Senhor. E isso significa, então, a gente ter uma vida que está baseada num relacionamento, numa busca pelo Senhor. O trecho também diz que quando a gente tiver essa posição, essa forma de ser, essa intenção na nossa vida, quando essa for nossa motivação, então nós vamos ter o suficiente e ainda vai sobrar. Sabem, irmãos e irmãs, a maioria de nós não recebe, muitas vezes, muitas riquezas materiais nessa vida. E isso tem um sentido. Deus quer nos indicar, com a falta de recursos e de alguns recursos materiais, onde de fato nós devemos buscar as nossas riquezas, que é nele, no próprio Deus. É um relacionamento diário com Ele, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, como se diz, né, por meio das disciplinas espirituais. A riqueza para com Deus também é uma vida voltada para não é uma vida voltada para os nossos próprios interesses, mas é uma vida piedosa, onde nós refletimos por meio daquilo que a gente é, por meio daquilo que a gente fala, por meio daquilo que a gente lida com as pessoas, a gente reflete algumas qualidades do próprio Deus, para que Deus então se faça conhecido às outras pessoas que não conhecem Ele, se faça conhecido através das nossas atitudes. Para que cada um de nós sejamos ricos para com Deus, a gente também precisa entender que Deus vai ser rico na nossa vida em facetas diferentes para cada um de nós. O agir de Deus em nós, por meio de nós, ele vai ter características diferentes, e isso vai depender da forma com que Ele agiu em nós, na nossa identidade, no nosso jeito de ser, na forma com que Ele transforma as nossas vidas diariamente, na forma com que a gente era antes de conhecê-lo e foi se tornando e tem se tornado até hoje, de forma
que ser rico para com Deus é algo que não se dá para comparar entre uma pessoa e outra pessoa. Não dá para dizer, eu tenho X reais de riqueza com Deus, você tem isso. Não dá. Porque Deus vai ser rico com cada um de nós, na multiforme graça e maneira com que Ele age em cada um de nós. Por isso, a riqueza de Deus para contigo, para comigo, ela é especial e incomparável. E outro aspecto é que, agora falando mais de recursos materiais, de alguma forma, aquilo que Deus dá para cada um de nós é repartível. Mesmo que em meio à falta, a gente ainda assim é chamado a praticar o ser rico com Deus, repartindo aquilo que a gente tem. Deus nos chama, nos conclama a ideia de que, ok, amanhã eu não sei como vai ser, mas hoje eu tenho um pouco sobrando, e esse pouco eu posso repartir com aquele que está em falta. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, esse não seja o seu caso de ter em falta. Talvez você tenha sido agraciado por Deus com muitos recursos materiais e realmente não tem te faltado nada. Aí eu tenho uma boa notícia, isso é uma exceção, tá? Mas talvez falte para você, não na área de recursos materiais, mas em alguma outra área da sua vida. E as faltas e carências que todos de nós temos, seja em qualquer área da nossa vida, também é a oportunidade de Deus agir. A oportunidade que a gente exerça diariamente, a cada momento, a dependência dEle, a superação do dia a dia. E a gente pode ver isso muito claro em 2 Coríntios 12, 9. Lá Paulo diz assim: minha graça é suficiente para você, né? Paulo está dizendo, Deus falou para ele, Deus disse para Paulo assim, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora Paulo dizendo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9. Então, queridos, queridas, o nosso chamado é sermos ricos para com Deus. E essa busca, esse processo de se tornar rico para com Deus, passa pelo processo de entregarmos aquilo que nós temos, aquilo que a gente ainda insiste em achar que é nosso, aquilo que a gente ainda reivindica, isso é meu, isso é minha conquista. Pode ser os nossos bens materiais, pode ser uma carreira de sucesso profissional, pode ser algum status que foi conquistado, pode ser algum relacionamento, algumas pessoas que conseguimos conquistar, e se tornar então rico para com Deus é a entrega e renúncia daquela riqueza que a gente pensa, que a gente acha que é nossa, mas na verdade a gente sabe que lá no fundo tudo provém de Deus, veio de Deus. Então Jesus nos chama a fazermos essa transferência desses recursos, daquilo que a gente adquiriu, da nossa conta corrente individual, fazer essa transferência lá para os céus. Por quê? Porque se eu achar que eu
sou o proprietário disso, eu só tendo a destruir. Eu só tendo a fazer aquele negócio perder mais valor. Mas quando a gente faz essa transferência do recurso lá para os céus, aí sim, lá Deus vai saber lidar com aquele recurso muito melhor do que eu. Em Lucas, capítulo 12, versículos 33 a 34, Jesus continua o ensinamento mesmo depois dessa parábola que ele faz, e ele é radical, a ponto de dizer para nos desfazermos daquilo que não são riquezas eternas. Então ele diz assim: vendam o que têm e deem de esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então o chamado de Jesus é para sermos ricos para com Deus. E o que a gente faz então com aquilo que a gente vai lidando no dia a dia? A gente lida no dia a dia com dinheiro, a gente lida com o nosso trabalho, com nossa carreira, a gente lida com relacionamentos, com casamento, com filhos. A gente é chamado então a sermos e adotarmos uma postura de mordomos. Mordomos são aqueles que recebem algo para administrar, mas aquele algo não pertence a eles. A gente vai então administrar e cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu para cuidarmos, mas sabendo que, em última análise, aquilo que Deus nos deu é de propriedade dele. Tem um trecho de 1 Timóteo 6, 17 a 19, que dá dicas para aqueles que têm recursos materiais, e eu acredito que essas dicas são muito importantes para qualquer recurso que a gente está falando aqui. Então lá em 1 Timóteo 6, 17 a 19 diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes com aquilo que têm, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir, dispostos a repartir. Então, dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, não colocar a sua, a minha, eu não colocar também, nós não colocarmos a nossa esperança na incerteza das riquezas. Nós praticarmos o bem, nós sermos conhecidos por sermos ricos em boas obras, em atitudes, em ações, em iniciativas boas, sermos dispostos a repartir aquilo que nos sobra, nós sermos então administradores dos recursos de Deus, sermos mordomos. Por fim, gostaria então de ler aquilo que Jesus apresenta logo depois da parábola que ele conta, lá em Lucas 12, dos versículos 22 a 31. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos,
quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos e irmãs, vou repetir o final. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Confiar em Deus, viver o dia a dia confiando em Deus, isso é ser rico para com Deus. E a salvação que Jesus trouxe ao mundo passa por esse processo de se tornar, de se deixar ser rico para mim mesmo, para se tornar rico para com Deus. Vamos orar? Sim, Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra tão rica, tão especial, essa palavra também de confronto com a nossa realidade do dia a dia. Te pedimos, Deus, que a cada vez mais o Senhor esteja falando e trabalhando nos nossos corações, para que cada um de nós, Deus, identifiquemos aquelas áreas nas nossas vidas em que nós precisamos confiar no Senhor, em que nós precisamos entregar, porque ainda temos reivindicado como se fosse nossa, aquelas áreas onde ainda não nos demos conta que, na verdade, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem trouxe, foi o Senhor que deu a capacidade para que pudéssemos conquistar. Mas tudo isso partiu do Senhor. Coloca, Deus, em nós esse desejo, essa vontade de te buscar em primeiro lugar, de buscar as tuas coisas em primeiro lugar, o teu reino em primeiro lugar, e transferirmos ao Senhor a propriedade daquilo que achamos que é nosso, mas de fato não é. Deus, nos faz também bons administradores daquilo que o Senhor nos dá, Deus, conforme aquilo que diz a tua palavra. Administradores de boas obras, administradores, Deus, de visão, de compartilhar aquilo que o Senhor também nos deu, de forma que o mundo, Deus, de forma que aqueles que estão à nossa volta, de forma que pessoas possam entender um pouco mais aquilo que o Senhor é, através das nossas vidas e das nossas atitudes. Deus, que sejamos conhecidos por sermos discípulos de Jesus. É o que eu te peço para cada um de nós aqui, é o que eu te peço por aqueles que estão também nos escutando hoje na pregação online, é o que eu te peço para essa igreja. Em nome de Jesus.
Amém.